Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Quinto ano, eu tô com muita saudade. Hoje eu quero começar já mandando 1000 beijos antes de iniciarmos. Hoje nós vamos encerrar o nosso primeiro capítulo de filosofia, ok? E vamos sempre fazer vamos recapitular, só pra gente poder não se perder. Então, nós começamos a falar no nosso primeiro capítulo sobre uma frase, e essa frase é tão importante para a nossa vida. Você é livre, não é verdade? Nós usamos aqui algumas imagens expressivas para você conseguir fazer uma percepção e interpretar, não é verdade? Nós também falamos sobre alguns conceitos. Nós abordamos aqui um texto, eu pedi para você poder fazer uma interação com a sua família sobre essa pergunta que é tão fundamental, se você é livre. E aí a gente trabalhou aqui alguns aspectos. Nós trabalhamos também um pensamento sobre a liberdade, onde eu pedi que você escolhesse uma frase e respondesse apenas sobre essa frase o que você tinha entendido. Isso é muito importante, que você tenha a compreensão do que você está estudando. Deixa eu te falar uma coisa muito interessante. Filosofia é uma disciplina que era disciplina e que agora é componente curricular. Muito importante para a nossa vida. Por quê? Porque a filosofia, ela vem trazendo pra gente o conhecimento de toda a trajetória humana, do desenvolvimento da sociedade. E isso é muito importante porque foi através da filosofia e dos filósofos. O que eram os filósofos? Eram grandes estudiosos, pessoas muito inteligentes que escreveram para deixar registrado pra gente como a nossa sociedade, como a gente como pessoa se desenvolvia. E aí, através dos relatos deles, começaram a existir as outras profissões. Vocês sabiam disso? Como é importante a filosofia nos tempos antigos e principalmente nos tempos atuais. Porque antigamente tinha os filósofos que eram homens cultos, né, que olhavam para a sociedade, aí tinham aquela percepção e aquela interpretação, escreviam, relatavam, pontuavam e aquilo ficava registrado através de livros. E nós temos muitos filósofos e eu quero que vocês façam eu quero que você faça uma pesquisa que é o seguinte: você vai procurar no Google nome de filósofos antigos. Vai escolher um e vai falar só sobre ele assim, ó. Quando ele nasceu, onde ele viveu, ó. Quando ele nasceu, a data de nascimento, aonde ele nasceu e em qual é o pensamento daquele filósofo, porque quando a gente faz essa pesquisa e a gente escolhe a gente consegue fazer essa compreensão. E você vai entender como é importante a filosofia na nossa composição do conhecimento, tá? Na página 294, vem aqui que você tinha que marcar um X, né? Na imagem que expressava o que você interpreta do que é livre, né? Liberdade e aí você tem que marcar aqui através dessa imagem ou das imagens que você identificou o que é a liberdade e justificar, tá bom? Qual foi a sua escolha? Se você escolheu uma, você tem que justificar o porquê que você está entendendo que liberdade é, tá bom? Então aqui tem várias coisas, tem uma pessoa com a mão aberta, tem várias pessoas saltitando, tem uma pessoa que, na verdade, tem vários chinelinhos na praia, tem muitas coisas. Então você vai escolher uma e você vai justificar. Para encerrarmos o capítulo e darmos andamento ao nosso segundo capítulo, que vai continuar falando sobre
algo tão importante que a gente faz sempre um acompanhamento para a gente ter uma compreensão do que a gente aprende, certo? Na página aqui 295, vem pedindo para você fazer uma reflexão, para você conversar sobre o que você entendeu e compreendeu, e aí responder a pergunta que é: você se considera livre? E logo vem o mão na massa, que o mão na massa tá aqui. Pense na conversa que você teve, lembra da atividade que a tia pediu para você fazer na aula passada? Que era você conversar com o responsável a respeito da frase "se você é livre". Então pense na conversa que você teve com seu responsável e escreva aqui nesse pequeno parágrafo sobre a conversa que vocês tiveram. Eu vou encerrar o nosso primeiro capítulo de filosofia lendo para você esse texto que está aqui, que diz assim, ó: lançar um olhar crítico para o que é a liberdade e como ela lançar um olhar crítico para o que é a liberdade e para como ela vamos recapitular. Lançar um olhar crítico para o que é liberdade, como ela ou a falta dela interfere na nossa sociedade é fundamental. No próximo capítulo, você vai estudar um pouco mais sobre esse conceito que significa o que significa, que é o que eu falei, para os filósofos. E como a liberdade pode ser influenciada para vários fatores que às vezes nem imaginamos que podem interferir. Conserve o parágrafo que escreveu, esse parágrafo que você escreveu, conserve ele e relembre-o mais tarde. Depois de passarmos pelo estudo do segundo capítulo, pode ser que suas ideias mudem, porque estudar filosofia faz com que mudemos nosso ponto de vista sobre o mundo constantemente. E isso é ótimo e enriquecedor. Você viu que só está formalizando o que a tia falou. Estudar filosofia parece ser chato, né? Porque você tem que ficar fazendo pesquisa, porque você tem que fazer trabalho, mas é fundamental, porque você vai compreender que foi através dos filósofos e da filosofia que outras grandes profissões surgiram, e hoje a gente tem filósofos da educação, que são pessoas que conseguem debater o assunto educacional e construir dentro da nossa sociedade uma educação mais humana. Desculpa, o cachorro da tia. Uma sociedade mais humana, uma sociedade mais... Desculpa, o cachorro da tia tava latindo. O que é uma sociedade mais humana, o que é uma sociedade mais construtiva, mais criativa, mais participativa. E isso tudo vem através dos grandes filósofos que trabalham esse grande feito que é o desenvolvimento da história da sociedade. Tá bom? Fechamos aqui o primeiro capítulo. Essa aula é muito rápida porque as atividades você precisa só compreender os textos, mas eu quero deixar uma pesquisa para você, tá? Você vai pesquisar no Google, assim, ó, você vai botar assim na pesquisa do Google. Quem foram os filósofos antigos? Aí você vai escolher um, aí você vai responder para mim. Onde ele nasceu? Qual o ano que ele nasceu? Sobre o que ele estava falando? Em 5 linhas você vai me dizer sobre a vida daquele filósofo. Quando ele nasceu, aonde ele nasceu e sobre o que ele estava falando. E quando ele morreu, tá bom? Nasceu, morreu, cresceu e o que ele estava falando, tá bom? E um beijo. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido.
Espero que você tenha compreendido sobre essa pergunta que foi tão importante, que é você saber e entender se você é livre e como a gente pode ser livre e de que forma a gente tem que ser livre. Não se esqueça que a gente está estudando sobre alguns aspectos e todas as disciplinas elas se interligam em História e Geografia, tá bom? Fica com Deus. Até a próxima aula e até o próximo capítulo, tá bom?